fundo de investimentos gringo tem um interesse em contar com a SAF do Santa Cruz, inclusive o mesmo dono, por exemplo, do Newcastle, lá no futebol inglês. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa história, quem são os envolvidos, também sobre os valores, o que a gente poderia pensar, por exemplo, já que este grupo bilionário da Arábia Saudita, dono do Newcastle, é sim um dos clubes mais importantes, financeiramente falando, hoje no cenário europeu. Hoje, uma comparação com os clubes do futebol brasileiro, com as SAF já negociadas, quanto seria um valor justo para a realidade do Santa Cruz, e entender também de onde vêm essas informações e quem são estes interessados. Tá? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e quando atingirmos, iremos sortear uma camisa original do Santa Cruz, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrevendo por aqui. Tá? E faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, todos os jogos do Brasileirão. Nesta atual rodada, é só pegar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a SAF do Santa Cruz, que ganha mais um capítulo, agora envolvendo a história do mesmo grupo, dono do Newcastle, equipe na Inglaterra, que vem sim com grandes investimentos nos últimos anos, inclusive disputando já competições importantes e na Premier League ficando sempre na parte de cima da tabela. Nesse ano, 13 jogos, 5 vitórias nessa atual temporada, 5 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Na temporada passada também esteve na Liga dos Campeões. Não tem assim um elenco absurdo, com grandes estrelas, mas conseguiu sim ativo no mercado, trazer jogadores pontuais, como é o caso do Joelinton, do Bruno Guimarães, do Tonali, meia volante italiano, ex-Milan, mas não é, digamos assim, um elenco cheio de estrelas, como foi, por exemplo, a chegada de atletas na Arábia Saudita. Essa informação ela foi confirmada pelo jornalista, eu vou pegar aqui o nome dele certinho também, para trazer para vocês, pelo Léo Medrado. Ele garantiu que a diretoria do Santa tem negociado a SAF com o mesmo grupo de investimentos do Newcastle. Inclusive, em último contato do pessoal do blog do torcedor, em contato também com o Ricardo Rocha Filho, o filho do ex-atleta, ele garantiu também que existem negociações em andamento. Tá? Sobre este grupo, ele é basicamente um formato dividido entre o dono do Newcastle. Basicamente o seguinte, o dono deles tem uma parte do governo da Arábia Saudita, fundo de investimento público, o da Arábia Saudita, mais a RB Sports and Media, que são ligados aos irmãos Reuben e a PCP Capital Partners, tá? Que não tem mais ações do clube, acabou se retirando em 10% neste começo de ano. Os valores da venda do Newcastle naquela época giraram na casa de 300 milhões de libras, hoje na cotação do real em 2,3 bilhões de reais, e o clube hoje é avaliado em 7,6 bilhões de reais também, então houve uma valorização gigantesca. Desde 2020, 2021 foi quando teve este investimento máximo no Newcastle, que sempre foi um clube tradicional no campeonato inglês, mas estava enfrentando um momento difícil, encarando até mesmo a segunda divisão do campeonato local e brigando sempre ali na parte de baixo da tabela. O fundo de investimento público, controlado aí pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, que detém a maior parte das ações do Newcastle. Ele conta com ativos que gira na casa de 500 bilhões de dólares. Tá? Então, o cara tem dinheiro basicamente infinito lá na Arábia Saudita. Hoje, 85% do clube pertence ao fundo de investimentos da Arábia e os 15% restantes pertencem aos irmãos Reuben. Tá? Mesmo com essa compra, a aquisição de 260 milhões de libras foram acrescentados no Newcastle também, quase 2 bilhões de reais, somente em contratações, em reforços e melhorias também dentro da estrutura do clube. Então está aí um interessado que ainda não tem clubes por esse lado do mundo, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. O Santa Cruz pode ser sim uma boa marca nesse cenário. Olhando também a questão do valor, existe já um planejamento do Santa Cruz revelado pelo Ricardo Rocha
que existirá um valuation do clube, na SAF, quanto que valeria essa SAF do Santa Cruz, marcada para o final do mês de dezembro. É fundamental nesse processo de transformação de clube empresa, e o próprio Ricardo Rocha também comentou que há interessados aqui no futebol brasileiro, empresas locais também que podem investir na SAF do Santa. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse cenário. Vou comentar também logo sobre os valores, o que seria também uma quantia justa, olhando o cenário do ano que vem. Neste momento não passa de especulações, né, envolvendo este grupo também, quem sabe, da Arábia Saudita, ou até mesmo os outros donos do Newcastle. O fato é que é uma parceria que deu sim muito certo nas últimas temporadas. Lembrando, para você fazer a sua aposta também no campeonato inglês, é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, na Inglaterra, você pode entrar aqui, é muito simples para você observar as cotações. Com partidas nesta tarde, o Newcastle ele joga no dia 7 contra o Brentford, né? Uma vitória do Newcastle fora, pagando 2,45 a cada real apostado. Você pode apostar também na Série A do Campeonato Brasileiro, com as partidas desta rodada. Vitória do Fluminense contra o Cuiabá na cotação de 1,40. Vitória do Atlético Paranaense contra o Bragantino a 2,15 e o empate entre Criciúma e Flamengo na cotação de 3,80. Essas e todas as outras odds, não só no futebol brasileiro, mas também as partidas no exterior, Champions League, já na próxima semana você encontra com a Betfair. O link logo aqui abaixo, faça a sua aposta na descrição do nosso vídeo, beleza? Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre os valores da SAF já negociadas no Brasileirão, até hoje, né, no país. O último clube negociado foi o Coritiba, né, basicamente na metade do ano passado, entrando em vigor já nesse ano, de forma definitiva. 90% da SAF do Coxa foi vendida por 1,1 bilhão de reais. Sobre os valores, é sempre importante ressaltar o seguinte: esta quantia é basicamente um investimento que o clube terá em um número específico de anos. Por exemplo, o valor de 1 bilhão pode ser sim muito interessante, mas, por exemplo, 1 bilhão de reais para 20 anos não é muita coisa, enquanto 600 milhões de reais para 3 anos, acho que foi mais ou menos essa quantia do Vasco da Gama, já é uma quantia expressiva olhando apenas o cenário do futebol. Claro que existe a estrutura, o investimento também em melhorias como centro de treinamento, base e etc. Olhando aqui a lista também, né, apontada pelo Globo Esporte, os clubes com maiores investimentos, o Bahia aparecendo por aqui também negociado com o City, 90% da SAF, 700 milhões de reais em 15 anos. O Botafogo também nessa faixa de 700 milhões, um investimento em março de 2022. O Cruzeiro também naquela época pelo Ronaldo, né, ele foi comprado inicialmente por 400 milhões de reais até 2026, basicamente injetando em 4 anos. O valor do Coritiba também é um investimento em 10 anos, né, até 2033, pelos valores ditos. Cuiabá também é uma SAF, mas com o valor do investimento não divulgado. E o Vasco também, talvez seja a pior SAF do futebol brasileiro, um investimento muito alto, 700 milhões de reais em até 3 anos deste acordo. Pode deixar a sua opinião. No meu entendimento, o Santa Cruz ele deveria valer pelo menos, tá? Olhando assim, um cenário de médio prazo, né? Vamos colocar assim, entre 10 e 15 anos de investimento, no mínimo 600 milhões de reais. Pelo menos algo entre 600 a 900 milhões, 1 bilhão de reais, já seja uma quantia aceitável para os padrões, tanto do que necessita o Santa Cruz, este retorno às divisões mais importantes do futebol brasileiro, quanto também aquilo do que representa de marca, quem estaria comprando também já traria consigo, né, nesta negociação uma gigantesca vantagem. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse cenário de SAF no futebol brasileiro, se você é favorável. No meu entendimento, é sim algo positivo, tanto pela questão de capacidade de investimento dentro do clube, da mesma forma olhando o cenário de profissionalização do futebol, com profissionais contratados para cada um dos setores, não fica aquela coisa de muita indicação, família e o clube nas mãos sempre das mesmas pessoas. Claro, a organização interna e também dentro do futebol do clube, uma definição, por exemplo, de uma linha de trabalho, seja ele no comando técnico, no nível de jogadores, categorias de base, e o principal, claro que não é a única questão para você sair vencendo tudo, mas ter uma capacidade financeira de contratar jogadores por 15, 20, 30 milhões de reais
em grande parte dos clubes aqui no Brasil a gente só vê essa realidade com a SAF chegando. Tá bom? Pode deixar a sua opinião, não esqueça também de se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e fazer a sua aposta também com a Betfair a partir de R$1, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!